Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Que Deus te abençoe uma vez mais, luz e paz ao seu coração, muita inspiração para a sua vida, para que esse dia seja abençoado, né? Com muitas ideias, muitas percepções, muitas atitudes que possam trazer a você uma sensação de paz e de bem-estar. Muito bem. Na nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje, meus amigos, eu queria começar contando a vocês uma reflexão profunda feita por Chico Xavier junto a Emmanuel. Nosso amado Chico, em certo momento, conversava com seu mentor espiritual, seu amigo querido, e questionava ele qual era a medida do verdadeiro amor. Qual o termômetro do grande amor? Emmanuel disse a Chico: todas as vezes, meu filho, que você for capaz de amar alguém, com todas as forças da sua alma, que não tenha feito absolutamente nada para merecer o seu amor, e ainda assim você for capaz de amar esse alguém, você vai estar entendendo a dimensão do verdadeiro amor. Olha que resposta mais profunda de Emmanuel. Como não nos recordar, meus amigos, da figura extraordinária de Jesus, do exemplo do Cristo, né? A gente acabou de sair da Páscoa, literalmente doando-se por nós, quando muitas vezes a gente nem lembrava dele. Observa, por exemplo, o que acontece em algumas famílias. Pais, mães, avós, avós, dedicados, muitas vezes imolando-se no sentido de perderem a saúde, às vezes a própria vida, para poder cuidar dos seus filhos, né, para poder cuidar dos seus netos, e muitas vezes o filho não está nem aí. Reclama, xinga, não reconhece, não agradece nada. Tem muitos filhos ingratos no mundo, né? Deus abençoe que não seja o seu caso, para que em algum momento nessa existência ou no futuro você não atraia filhos da mesma forma. Quantos filhos ingratos existem, né? Que ignoram os próprios pais. Lembre-se, por pior que seja seu pai e sua mãe, por maior que tenha sido o delito que ele ou ela tenha cometido com você, no mínimo, nós devemos gratidão, porque por causa deles nós temos a vida física. Eles nos deixaram nascer. Isso já é motivo suficiente para a gente honrar eles. Não é à toa que no Decálogo nós temos o mandamento honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não quer dizer que você vai concordar e vai ser conivente com os erros dos pais e das mães, mas nós temos o dever moral de amá-los, né? De trabalhar para que eles se recuperem. Se eles, no nosso julgamento, lógico, porque muitas vezes esse julgamento é falho, né? Estiverem vivendo de uma maneira equivocada. Como o inverso é verdadeiro, né? Como o inverso é verdadeiro. Quantas vezes nós observamos filhos que se esforçam, fazem de tudo, abrem mão muitas vezes do seu conforto, do seu prazer, abrem mão de espaços que poderiam ter para si próprios, até para suas famílias constituídas para tentar ajudar o pai e a mãe, e nem assim muitos pais dão valor aos filhos que têm. Mas quem ama nunca desiste do ser amado. E aí Emmanuel mais uma vez se faz presente com essa recomendação a Chico. Então, meus amigos, hoje na nossa pílula do Evangelho, nós queremos convidar você a refletir sobre a verdadeira dimensão do seu amor. Muitas vezes a gente fala que ama, quando na realidade o que a gente tem é um jogo de interesses. Não é verdade? Desculpe a sinceridade, mas é o que acontece. Muitas vezes você fala assim, eu amo fulano, até que fulano não pisa no seu pé. Não é assim? Eu adoro esse animalzinho, desde que ele não faça sujeira no lugar que eu não goste que faça sujeira. Eu adoro o meu colega de trabalho, desde que ele não me incomode. Então, peraí, que amor é esse? Que cria uma série de condições para ele continuar existindo. Gente, não existe isso. Esse amor condicional é que gerou o mundo que nós temos hoje. Gerou um mundo cheio de guerras, gerou um mundo ainda com muita inveja. Graças a Deus está em transformação. Mas no meio desse processo a gente tem o quê? O resquício desse pseudo-amor, que de amor não tem nada. Não é? É um sentimento egóico, egocêntrico. É um sentimento exclusivista. Se você me serve, eu gosto de você. Se você já não me serve mais, eu viro as costas para você e não me importo mais com você. Que amor é esse? Não, meus amigos, não, definitivamente não. O que nós aprendemos de Deus é que o amor, ele quer que o outro seja feliz. Muitas vezes a sua felicidade pode significar, por exemplo, momentos de tristeza para mim. Mas se eu te amo, eu quero que você seja feliz. Deixa eu dar um exemplo prático. Imagina um pai ou uma mãe que tem um filho que vai se mudar de uma cidade do interior para estudar na capital, porque o ensino é melhor ou alguma coisa seja melhor.
É lógico que numa circunstância como essa, talvez os pais fiquem tristes, né? Com saudade do filho. Mas se o pai ou a mãe ama verdadeiramente o seu filho, e realmente esse é o único caminho para que o filho cresça, ele jamais vai falar, fica aqui, né, junto comigo, você não vai estudar na cidade, lá na capital, porque eu quero você perto de mim. Isso é um amor egoísta. Porque quem ama fala, meu filho, eu te amo muito e eu abençoo que você vá estudar e seguir a sua vida, apesar de eu estar sentindo sua falta, que é saudade. Então a gente vê, meus amigos, que amar significa libertar o ser que a gente ama. Quem ama não faz chantagem emocional com o ser amado. A gente vê tantas pessoas fazendo chantagens, né? Pais fazendo chantagem com filhos. Você vai me deixar aqui enquanto eu estou, sei lá, gripado para ir nessa festa. Eu já vi cada coisa absurda. Pais que não se dão conta, fazendo chantagem com os próprios filhos para que eles se sintam culpados e muitas vezes não se divirtam. Como acontece o inverso, da mesma forma, né? Para que se fique sempre um do lado do outro. Então a gente confunde muito o que é amor. Né? A gente chama apego de amor, a gente chama uma maneira infantil de enxergar o amor de amor. Não, mil vezes não. Não é isso que o Evangelho nos ensina. Eu estou dando um exemplo simples, isso vale para tudo. Né? Isso vale para absolutamente tudo. A nossa relação com a natureza, a nossa relação com os animais, nossos animais que merecem todo o nosso respeito, que merecem todo o nosso carinho por tudo que eles representam para a existência humana. E muitas vezes estão desrespeitados, maltratados de uma maneira absurda, ignorando que o mal que você faz a um ser que Deus criou, você está fazendo a si próprio, porque tudo que a gente faz volta para nós. É a lei kármica do retorno. Então, meus amigos, amar significa querer que o outro seja feliz na medida que nós também nos tornamos felizes, não é? Significa que nós vamos dar o nosso melhor, independente do outro reconhecer ou não, a gente vai continuar amando, porque esse é o nosso papel. Isso não significa dizer que você vai ser bobo. As pessoas confundem conceitos. Não. Né? Muitas vezes a distância é necessária. Santa Mônica teve um período que ficou distante de Santo Agostinho. Por quê? Porque a relação deles era tão estremecida por causa do gênio duro e difícil de Santo Agostinho, antes dele se converter ao cristianismo, que, infelizmente, a única forma de relacionamento era a distância. Mas Santa Mônica nunca deixou de orar pelo filho. Nunca perdeu uma oportunidade de procurá-lo. Nunca perdeu uma oportunidade de estar perto, da forma como fosse. Porque quem ama nunca desiste do ser amado. Então, meus amigos, lembre-se, mais do que você querer bem a quem você ama, Deus é que quer, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, não é assim? Então confie na vida, confie em você, confie na dimensão do verdadeiro amor. Por mais que para muita gente essas palavras sejam vãs, sejam sem sentido, acredite, se você abrir sua mente, abrir sua alma, para que esse verdadeiro amor aos poucos comece a crescer, nem que seja em estrado embrionário, sementinhas, né? Que vão começando a crescer no nosso coração, porque a gente vai fazendo devagarzinho. Elas vão crescendo, crescendo. Um dia nós vamos ter um mundo muito melhor, porque nós vamos ter mais pessoas que realmente vão querer amar. Não um amor egoísta, mas um amor verdadeiro, de querer que os outros sejam felizes. Pensa, uma questão de matemática. Se só eu quero que eu seja feliz, em 7 bilhões de pessoas na humanidade, eu só tenho uma querendo a minha felicidade. Mas se eu quero que você e os outros sejam felizes e todo mundo pensa da mesma forma, olha que interessante. Você vai ter 6 bilhões 999 milhões 999 mil 999 pessoas desejando a sua felicidade. Matematicamente falando, amarmos-nos uns aos outros é muito mais poderoso do que o egoísmo de querer o bem só para si mesmo. Acho que vale a pena a gente pensar nisso, tá bom? Ótimo dia para você, luz e paz. Muito obrigado por compartilhar as pílulas do Evangelho. E mais uma vez eu peço a vocês, ao invés de mandarem outras pessoas, enviarem seus telefones para nós, para elas serem registradas para receber a pílula, por favor, crie você o seu grupo de disparo da pílula do Evangelho, né? Crie você, se você tem um sistema adequado aí no WhatsApp, a sua lista de disparo, porque isso ajuda a gente a disseminar a pílula com muito mais facilidade. Tá bom? Agradeço o carinho, a boa vontade de cada um de vocês. Muita luz e paz nesse dia, com muito mais amor. Até breve, meus queridos amigos, até muito breve.